Olá, pessoal. Chegamos à nossa última matéria da disciplina de Fundamentos Históricos de Enfermagem e hoje, particularmente, falaremos sobre um dos temas que eu tenho muita afinidade, que são as teorias de enfermagem, e as teorias servem para que a gente possa entender o princípio, no que se fundamenta a nossa profissão, e por isso que eu gosto tanto. Elas explicam muitas coisas relativas à nossa prática, ao nosso dia a dia, aquilo que a gente faz, por que a gente faz, né? Então hoje a gente vai trabalhar com essa questão da teoria de enfermagem. Bom, vamos começar. Vocês já pararam para pensar sobre o que é de fato uma teoria? Eu imagino que vocês já devam ter feito isso, né? Tipo, na praia, tá lá sentadinho, olhando para o mar, com uma cervejinha na mão. Aí você, pá, o que é uma teoria? Não é? Vocês não fizeram isso? Acertei, não é verdade? Então vamos lá, gente. Uma teoria é uma palavra, né, que vem do grego, que significa visão. É alguém visionar, vislumbrar um determinado contexto. É como se você tivesse sobrevoando uma situação que envolve questões históricas, políticas, econômicas, sociais, culturais, que você estivesse fazendo uma observação ampla de um determinado fenômeno e que você, a partir dessa sua observação, você teorizasse sobre esse fenômeno. Tá? Uma coisa importante é que a teoria ela sempre se fundamenta numa situação prática que é observada e que é testada para então ser validada. Quando você testa e valida aquela determinada prática, você chama de praxis. Então isso tudo é teorizar, né? O que a gente acaba fazendo na enfermagem, que muitas teoristas acabaram fazendo na enfermagem. Vamos entender como é que isso funciona? Vamos esquadrinhar um pouquinho a questão da teorização do fenômeno, né? Então, quando a gente vai estudar um determinado fenômeno, a gente vai em busca de atribuir um conceito, uma imagem, uma série de imagens, de questões que possam explicá-lo, né? De palavras. Na verdade, isso funciona da seguinte forma: a gente esquadrinha o contexto em antecedentes, atributos e consequências. Vamos trazer isso para um exemplo real, tá? Bom, eu quero estudar o fenômeno morte, né? Mas eu quero estudar a morte no que eu entendo como morte digna. Tá? Então, meu conceito é morte digna. O que antecede a morte digna? A morte. Esse é o antecedente. Tudo que eu entendo sobre morte. Quais são os atributos da morte? Então, tudo que é relativo à morte. E que tenha relação com a enfermagem, a assistência, a presença do familiar, todas aquelas questões que eu valorizo e que seguem para poder dar corpo para o meu conceito. E aí também dentro desse conceito tem a consequência. Qual que é a consequência de uma morte digna? Então, ó, vejam, eu estou teorizando sobre isso, tá? Então, por exemplo, é uma morte com qualidade, é uma morte acompanhada dos familiares, com dignidade, com apoio, com menos sofrimento. Então, vejam, a teoria ela vai se fundamentar num conceito. Esse conceito ele vai se fundamentar num fenômeno. E esse fenômeno será esquadrinhado com relação a seus antecedentes, atributos e consequências. É mais ou menos assim que a gente trabalha com uma teoria. Tá? Então, fundamentalmente, a teoria ela parte de um fenômeno que você vai observar e que você vai conceituar esse fenômeno, conceituar de forma a esquadrinhá-lo com relação aos seus atributos, antecedentes e consequências. Então você está observando uma situação prática e você vai teorizar sobre ela, você vai fazer observações, experimentos, pesquisas e a partir daí você vai conseguir validar aquela sua hipótese, né? Aquele seu conceito que você elaborou como conceito a partir daquele fenômeno estudado. Quando você elabora esse conceito, ele passa a ser uma verdade, ele é uma praxis, né? Isso que a gente fala. Então, a teoria, ela
gira em torno dessas questões. Para a enfermagem, né, as nossas teorias, elas têm como fenômeno mor o cuidar. Né? Então, todas as teorias de enfermagem, elas vislumbram o cuidar, elas acabam esquadrinhando todas as questões relativas à assistência partindo do fenômeno maior, que é o cuidar, o cuidado. A gente já falou sobre o cuidado, né? Bom, tem algumas questões importantes, né, a que se presta, né, um modelo teórico, uma teoria. Primeiro, a identificar domínios e objetivos da enfermagem, a gerar e aplicar conhecimento científico para os processos de enfermagem. Então, tudo que eu estudo e que eu valido, ele tem que ter implicações de evolução, né, para melhorar a assistência, a pesquisa, o ensino, a administração, a participação política. Outra questão é identificar técnicas de pesquisa e validá-las para intervenções nesses processos de enfermagem, desenvolver diretrizes para o ensino da enfermagem, ser compatíveis com outras teorias, outros princípios, outras leis. Então, vocês vão ver que muitas teorias que a gente vai estudar, elas fundamentam em outros teoristas, outros princípios, e orientar principalmente a nossa ferramenta maior, que é a assistência de enfermagem. Dentro da questão do fenômeno cuidar, tem 4 metaparadigmas, né? Então, 4 vertentes. E aí, dependendo da teoria, ela acaba focando mais um, mais outro, ou acaba focando todos eles, né? Então, o ser humano é um metaparadigma, a saúde, a doença é outro, o ambiente é outro, a enfermagem é outro. Então, aqui eu mostro para vocês, dentro desses metaparadigmas, algumas teoristas e o que elas acabaram focando. Então, aqui a gente tem a Oren, a Leninger e a Watson focando o cuidado científico. O ser humano, ele foi focado por Rogers, por King, por Peirce. O cuidar do ser humano pela Peplau, pela Travell, e o ambiente pela Florence Nightingale. Aqui eu não estou falando de todas, mas eu estou trazendo para vocês o enfoque da teoria sobre a assistência por parte dessas teoristas. Coloquei aqui para vocês também uma tabela que fala de outras, ou até das mesmas. Ó, aqui a Rogers se repete, a Leninger se repete, e é legal esse quadro porque ele traz tanto o ano da teorista, a teorista, e traz também a ênfase principal, que é legal para vocês darem uma estudada ou buscarem algum apoio aí quando vocês estiverem lendo, né? Faz uma relação. Eu quero ver a Peblau. A Peblau fala sobre relacionamento interpessoal. Eu quero trabalhar com a Levine. A Levine trabalhava com holismo, né? Com trabalhar o homem como um todo, né? Eu acho que pretendo ver a Oren. A Oren é autocuidado. E aí vai, tá? Bom, vamos começar aqui com a primeira teorista da enfermagem, e particularmente a minha preferida, porque eu sou arquiteta e ela focou, né, a arquitetura, de certa forma, focou o ambiente, né? E essa aí dessa fotinha, Florence Nightingale, que vocês devem ter ouvido falar bastante por conta até do Covid, né? Lá no os hospitais de campanha no Reino Unido, todos levam o nome da enfermeira Florence Nightingale, porque ela realmente teve uma participação elementar durante o século XIX e tudo que ela fez se manteve como, se perpetuou, né? O legado dela se perpetuou e se perpetua até os dias de hoje. Florence era uma mulher além do seu tempo, né? E que não pretendia seguir, né, os caminhos das mulheres de sua época, e ela acabou seguindo aí para o cuidar, né? Ela tinha interesse de seguir a linha aí do cuidar e de ser enfermeira, e ela foi procurar se desenvolver nessa área e foi convidada. Ela tinha muitos conhecimentos de muitas áreas, ela estudava, ela teve apoio dos familiares, né? Ela era uma mulher, uma aristocrata, e aí com esse apoio ela pôde estudar, e ela foi convidada para ir para a Guerra da Crimeia, e na Guerra da Crimeia ela acaba
manejando o ambiente e ela consegue, com isso, reduzir os índices de mortalidade, que eram 40 e poucos por cento, para 2 e tantos por cento, 2, tantos por cento. Gente, isso é um fenômeno, né? E tudo isso que ela fez com o manejo da ventilação, da iluminação, da higiene, do posicionamento da própria enfermagem com relação aos outros profissionais e pacientes que lá estavam e com o manejo da própria arquitetura, né? Então, tudo isso que ela fez acabou sendo teorizado por ela e por quem veio depois dela. Então, a Florence, ela tem uma teoria de manejo do ambiente e que esse manejo do ambiente é a criação de uma condição para que a cura aconteça. Então, bem interessante, uma das teorias mais importantes que a gente tem, que fazem muito sentido hoje com o Covid, inclusive, né? Quando a gente fala de isolamento, de higiene, a gente está falando de Florence, o mundo reconhece isso. Eu vou ficar falando até amanhã, se deixar, tá? Vamos para outro, porque senão eu não vou parar de falar de Florence. Dorothea Oren também, uma querida, que traz uma questão extremamente importante, que é o autocuidado. Então, a teoria da Oren, a carinha dela aqui, ó. A Oren, ela se pauta no autocuidado, então as pessoas elas têm responsabilidade consigo e elas precisam assumir essa responsabilidade consigo. Essa teorista é de 1970, mas faz muito sentido hoje. Hoje a gente tem uma questão muito complicada com relação aos crônicos. A gente aprendeu a cuidar muito bem de agudos, até cuidar mais ou menos bem. Agora a gente já não sabe muito bem de doenças infecto-contagiosas. E os crônicos a gente não está tendo um manejo muito adequado, né? Então, hoje tem um modelo de atendimento a condições crônicas, que é o MAC, e que se pauta completamente nos determinantes sociais de saúde, que vocês já devem ter ouvido falar, e os determinantes sociais de saúde, o MAC, nivelam as pessoas em 5 categorias, né? Desde aquelas que têm uma condição de saúde elementar, tem todos esses determinantes, de certa forma, atendidos, e à medida que você vai subindo nesse nível 2, 3, 4, 5, essas pessoas vão perdendo saúde, né? Então, elas vão ganhando hábitos indesejáveis, até uma condição de saúde, uma condição um pouco mais complexa, até uma condição muito mais complexa. Nesses 5 níveis, hoje, o que se preconiza é o apoio, o incentivo ao autocuidado. É você mostrar para a pessoa que ela é responsável por si e pelo cuidado consigo. Então, a gente trabalha isso, e é o fundamento na enfermagem, que a gente tem de teorista na enfermagem, é a Dorothea Oren, de 1971. Bom, vamos para Peplau. Também Peplau traz uma contribuição mega master blaster importante, que hoje eu trago assim como um contexto muito próximo da nossa atualidade, é o acolhimento. Então, Peplau dizia assim, a teoria dela é a teoria interpessoal, tá, gente? Que é facilitar a adaptação por meio da relação. A Peplau, ela falava que os enfermeiros, eles precisam linkar com o paciente, né? Ele precisa se aproximar a ponto de conseguir fazer uma conexão, e dessa conexão aflora o cuidado. É mais ou menos isso que Peplau trazia de contribuição. E para a gente isso faz muito sentido, principalmente em saúde pública, que a gente tem a questão do acolhimento, né? E o SUS, ele não é só em saúde pública, é na saúde, tá, gente? Mas no SUS isso é muito importante, trabalhar o acolhimento. O que é o acolhimento? É você receber a pessoa, é você ouvir ativamente a queixa que ela tem, né? Então, nesse momento que você se mostra interessado, que você ouve a queixa, você linka com o paciente. E esse link favorece que a pessoa se coloque à disposição para, não a sua disposição, mas a disposição para o cuidado. Então, isso é bem interessante, é uma contribuição muito marcante. Ela coloca como havendo fases de conexão, né? A orientação, que é o momento que a gente encontra o paciente, que você começa um relacionamento, a fase de identificação, que é aquele imprint, sabe aquele imprint de bicho? Que o bichinho olha para o outro bichinho e fica assim meio que encantado. Tinha no filme até aquele
do vampiro, eu esqueci que eles falavam imprint, né? Fez um imprint, não sei com quem, que olha e você fica muito conectado. Então, a fase de identificação é essa aproximação, que você cria mesmo uma ligação muito potente com o outro. E aí você aproveita essa conexão, essa ligação, esse elo de confiança para você intervir com o paciente, com aquilo que ele precisa. E aí a resolução é feita e essa conexão ela pode ser desfeita.